bem, a gente está aqui então iniciando o nosso podcast, nossas primeiras falas e você está acompanhando em primeira mão, né? O nosso podcast ele foi pensado por duas pessoas incríveis, o Rodrigo Baez e o Padre Alex. Você vai também conhecer agora quem são essas duas figuraças. A gente vai se apresentar e tu vai também conhecer bem a fundo por que é que surgiu essa ideia do podcast. Vamos começar então com o Rodrigo. Baez, eu gostaria de saber de onde tu vem, quem tu é, conta pra gente aí. E aí, Tomás, eu sou o Rodrigo, eu sou de São Leopoldo, Rio Grande do Sul, estamos nessa volta aí. Venho de uma paróquia simples de São Leopoldo, um jovem que sempre teve muita curiosidade, quis estudar, quis saber um monte de coisa. Acabei estudando pra caramba e percebi que não tinha que ficar com o estudo só pra mim. Acho que a gente podia compartilhar isso. E aí eu tenho um diretor espiritual que compra essas ideias. E aí eu dei a ideia pra ele e ele gostou. Então, na última quaresma, nessa de 2023... no meio das penitências e das orações da quaresma, me surge essa ideia de fazer um podcast para compartilhar conhecimento, conversar como se a gente estivesse conversando numa mesa de café, inclusive a gente está tomando café nesse momento, mas conversar como se estivesse numa mesa de café, numa roda de chimarrão, e fazer as perguntas que a gente passa a vida inteira fazendo para ele e ele se virar para responder para a gente. Boa. E ele comprou essa ideia. Então, acabou surgindo essa ideia do podcast, e aí a gente agregou teu conhecimento e tua destreza com rádio e televisão para nos ajudar a tocar esse podcast. Então a ideia é essa. É compartilhar conversa sobre os assuntos mais diversos possíveis dentro da nossa fé católica e fazer com que as pessoas possam aproveitar disso, né? No seu tempo livre, no seu tempo de trabalho, lavando a louça, tomando um banho. É assim que eu ouvo podcast. Maravilha. Padre, gostaria também que o senhor se apresentasse por gentileza, se você puder também trazer as tuas formações, e eu gostaria, já engatar a primeira pergunta aí, te questionando assim, o que tu sentiu quando surgiu essa ideia? Tu pensou, vai dar certo, não vai dar? Onde é que a gente vai chegar com essa situação de um podcast, Padre? Muito bem. Tudo bem, Tomás? Tudo bem, Rodrigo? Bom, vamos lá, né? Como é que eu fui parar, de fato, nessa história aqui, né? Não é a minha praia, não é a minha área, mas, de fato, apoiar, né, iniciativas aí dos nossos leigos que têm esse desejo de evangelizar, têm esse desejo de levar a palavra de Deus, levar o conhecimento. Eu não poderia, então, me furtar, né, de participar, então, mesmo não sendo aí a minha área de atuação, minha praia, mas eu tenho certeza que vocês também me ajudando, a gente vai poder conduzir esse trabalho, né? Então, eu acho que a questão aqui principal, né, ao menos quando eu olho para essa ideia do podcast, é justamente, né, fazer essa profunda ligação, né, entre amizade sacerdotal com os leigos, né? Demonstrar aí que de uma sadia amizade a gente pode partilhar essa amizade e, quem sabe, aí também, ao mesmo tempo, evangelizar por essa amizade. Então, talvez aí, sendo um diferencial aí do podcast, de fato, trazer assuntos interessantes, assuntos pertinentes, assuntos profundos, mas, ao mesmo tempo, da linguagem mais simples possível, mais acessível possível, para que todas as pessoas possam, de uma forma gostosa, né, poder aprofundar a sua fé, aprofundar a sua espiritualidade. Até, né, Rodrigo, o tema primário lá que a gente havia pensado para o podcast, de fato, era dentro da linha da teologia espiritual, né? Especificamente um livro de vida espiritual. E aí, aos poucos, a gente sabe que tem aí muita coisa que pode ser feita, né? Então, não sei se era isso, era tanta pergunta. Um milhão de perguntas, e a tua né? formação, Padre? Bom, primeiro, então, eu sou padre há 16 anos, né? Me ordenei no dia 29 de junho de 2007. Então, já fui pároco em vários lugares, já fui reitor de seminário maior, seminário menor. Hoje sou pároco na paróquia Sagrado Coração de Jesus em Estância Velha. E, lógico, então, para me tornar padre, tem a formação básica que a igreja nos pede, né? Que é formação em filosofia e teologia. A filosofia é feita em São Paulo, no Seminário dos Legionários de Cristo. E depois, então, teologia em Roma, também com a Congregação dos Legionários de Cristo, né? E depois, aí a minha formação, na verdade, ela é uma resposta para cada tempo
da minha vida pastoral ali. Então, sempre conforme a necessidade da vida pastoral. Então, eu busco, né, me formar conforme a realidade. Então, por causa disso, sou formado especialista em teologia. Quase destruir tudo aqui, né? Chutou o microfone, tá tudo Tá certo. tudo certo. É sobre isso. É sobre isso, né? Então, especialista em teologia contemporânea com ênfase, né, em pluralismo religioso, né? Especialista em direito processual canônico, mais da parte de processos de nulidade matrimonial, né? Trabalho também no Tribunal da Arquidiocese de Porto Alegre, como defensor do vínculo. Especialista também em psicologia, né? Em terapia cognitivo-comportamental. Aí tenho mestrado em teologia também, né? Em teologia sistemática, aí na área da eclesiologia, né? Com o estudo do axioma, que um dia a gente pode até conversar, seria um tema interessante, né? Vários temas. Fora da igreja não há salvação, né? Extra ecclesia nulla salus. Vários temas já surgiram só dessa formação dele. Direito canônico e o que é defensor do vínculo e essa coisa arada toda aí, eu já... Eita. E psicopedagogia, né? Que é justamente, né, o estudo das dificuldades de aprendizado. Então, essa é a minha formação, mas a principal delas, né, de fato, é o ministério sacerdotal e, de modo especial, a direção espiritual, né? O ministério hoje que eu mais exerço e que mais cresço, né? Que bênção, padre. Nossa, é um currículo, assim, invejável, né? Receber que inveja também já é um tema Isso, que inveja. a gente pode trabalhar depois. O Baez também, ele tem formações, né? O Baez tem uma caminhada já na igreja desde quando era jovenzinho criança, Faz um né, tempinho Baez? já. Tu participava de grupos também paroquiais, aliás, não só da paróquia, como grupo diocesano, assim. Pode dar só uma palhinha, assim, do grupo que tu Da onde trabalhava eu e o vim. que tu fazia? Eu passei a participar de um grupo de jovens quando eu tinha 13 anos, né, em 2009, não faz tanto tempo, mas já faz um bom tempinho. E aí fui caminhando dentro desse grupo de jovens da nossa diocese, o Movimento Onda aqui da diocese. Ele tem algumas etapas, é um grupo de formação de lideranças jovens também. Então acabei me tornando líder, né, dá para dizer que sou músico também, né, entendo um pouquinho de música, toco um violãozinho aí, umas coisinhas. Então comecei como líder, tocando violão, enfim, aí passei a fazer parte das coordenações paroquiais do grupo, depois fui para a coordenação diocesana do grupo, voltei a ser só coordenador paroquial, voltei a ser coordenador diocesano nessa caminhada aí de igreja, me casei em 2021, 31 de janeiro de 2021, beijo para minha esposa. Tem que fazer a média em casa, né? Claro que tá certo. Mas, e nessa caminhada aí também fui estudando, fui me formando, né? Até o próprio movimento que eu participo, eu e minha esposa, a gente veio desse movimento, né? Desse grupo de jovens. Ele nos pedia estudo, nos pedia formação, até para nós sermos líderes, enfim, né? E então fui estudando, fui gostando da brincadeira. Hoje também eu faço eu não tenho nada a ver com a área teológica de forma direta, né? Eu sou técnico químico de formação prática aí. Sou engenheiro químico também, trabalho com isso hoje no dia a dia. Então, quer dizer, não tenho absolutamente nada a ver com a área de teologia, a não ser esse estudo, essa curiosidade. Mas aí também comecei a me aprofundar um pouco mais. Eu faço hoje uma certificação do Theology of the Body Institute, da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Como o nome diz, né? É um instituto de teologia do corpo. Ele é liderado pelo Christopher West, que é um autor reconhecido aí dentro da área da teologia do corpo. Então eu faço a certificação que eles têm lá, que é um equivalente a uma graduação em teologia, basicamente. Né? Busco também o mestrado que eles têm por lá. Então tem um aprofundamento aí nessa área de teologia do corpo, que surgiu da curiosidade, da vivência do meu matrimônio, da preparação do meu matrimônio. E aí fui me aprofundando nisso e hoje estou mergulhado nessa realidade também. Mas isso se espalha para tudo que é tipo de assunto, né? Então eu sou um curioso por essência. Curioso expert em teologia do corpo, só isso, né? Muito bem, e também eu gostaria de só dar uma palhinha de onde eu venho, né? Porque, essa era a minha pergunta agora. Agora tu disse quem tu é, de onde vem, o que tu trabalha. Então, eu sou Tomás Guarese, eu tenho uma vida também dentro da igreja desde sempre, minha família sempre foi católica, né? Eu fui seminarista por 3 anos, tive também depois uma experiência...
Ao sair do seminário, eu entrei no grupo do Emaús, é um grupo também eu sou da Diocese de Caxias do Sul, natural. Então, o Emaús, para mim, sempre foi o grupo de jovens que eu participei. Até hoje eu faço parte do grupo, só não consigo estar junto com eles por causa do deslocamento, né? Eu morei 3 anos na Terra Santa como voluntário também. Foi lá que conheci minha esposa, então também tem uma história bem rica por trás de tudo isso, mas principalmente que eu tive uma mudança de vida foi nesses 3 anos que eu estive morando fora, lá fazendo essa experiência de voluntariado. Sou formado em logística, é uma área assim, que realmente eu quase não atuei. Eu também teve um certo momento da vida que eu iniciei, então, os estudos para psicologia. Acabou que eu não finalizei, justamente porque eu fui viajar, fazer esse trabalho voluntário. Hoje, eu trabalho com televisão, na TV Canção Nova. E também, além do trabalho na televisão, eu faço parte, eu sou pré-discípulo da comunidade Canção Nova. Então, acaba que eu estou fazendo um caminho também vocacional dentro da comunidade. A gente está nessa descoberta vocacional. Não dá spoiler que isso vai ser um assunto de podcast. E também como profissão assim de carteira assinada, sou radialista. Também faço um programa de rádio, enfim. Eu gosto muito dessa área de comunicação. Mas basicamente é isso, para você conhecer quem é que está conversando contigo, e ao longo aí dos dias e dos episódios você vai conhecer muito mais sobre cada um de nós. A gente te aguarda nos próximos episódios, não é mais? Feito, muito obrigado e estejam com a gente.